por tudo que o Senhor já fez entre nós e nossa oração é que o Senhor continue a nos conduzir e nos orientar e nos instruir e nos dar da Tua palavra, Deus. Fala conosco, é a nossa oração, em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, no domingo passado nós iniciamos a exposição de Romanos 5. Nós vimos no domingo passado que o primeiro dos frutos da justificação é a paz. Não uma paz que vem de Deus, mas uma paz com Deus. Uma paz no nosso relacionamento com Deus. Paz com Deus é a restauração do relacionamento que nós temos com o Senhor. Nosso relacionamento foi restaurado. Hoje pela manhã, e você pode até assistir no YouTube, caso você tenha esse interesse, nós vimos do versículo 3 ao versículo 5, que Deus nos capacita a termos alegria nas nossas tribulações, de passarmos por nossas lutas e batalhas, confiando no Senhor e alegres por sua presença e por sua bondade. E agora à noite eu quero trabalhar os versos de 5 a 11, para nós finalizarmos essa sessão das Escrituras aí que vai até o versículo 11. Tá? Apenas como lembrança, irmãos, Paulo argumentou anteriormente o seguinte, que salvação é pela fé somente. Tá? Ele deixou isso muito claro, que a justiça que nos dá acesso ao Pai não é nossa, mas de Jesus. Justiça que nos é concedida, que nos é outorgada, que nos é entregue. Por isso que a expressão é que nós somos justificados. Então Paulo defendeu essa tese de que a salvação é pela justiça de Cristo Jesus e nós a obtemos pela fé. E aí então ele vai defender no capítulo 5 todo essa realidade, falando de quais são os frutos da justificação. Na verdade, no capítulo 4 de Romanos, ele vai defender a justificação usando o exemplo do patriarca Abraão. Nós vimos isso domingo passado pela manhã. Mas, na sequência, ele vai dizer, bom, nós fomos justificados, recebemos a justificação, agora, quais são os frutos? O que essa justificação produz em nossa vida? Qual é a transformação, a mudança que nós podemos experimentar a partir desse novo status que nós recebemos de sermos justificados em Cristo? E aí, para isso, eu queria ler com você do capítulo 5, verso 5 em diante. Se você quiser acompanhar, aqui o texto está aí. Diz assim, ó, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se, quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Eu chamei essa mensagem de amor real por várias razões, né? A primeira delas é porque é um amor verdadeiro, é um amor real, é um amor verdadeiro sobre nossas vidas. Ele é real sobre todos nós de uma forma que talvez nós nem sequer consigamos perceber ou ter a compreensão plena de como esse amor atingiu a nossa vida. Ele é real também porque é o amor que vem do Rei, é o amor que vem do soberano, daquele que governa sobre todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. Esse é o amor que nós recebemos. É interessante aqui, irmãos, que o texto que nós lemos começa com uma mudança de tempo verbal. Paulo vem falando, olha, nos gloriamos na glória de Deus, na esperança da glória de Deus, nos gloriamos nas tribulações, mas aqui ele muda para o passado e ele começa a dizer, olha, Deus derramou esse amor, Deus concedeu esse amor.
E ele vai falar no passado. E é interessante que esse tempo verbal aqui não está apenas no passado, mas no passado com efeitos contínuos. Então é interessante o que Paulo está fazendo aqui. Ele não está falando sobre algo que é agora, que é temporal, que é circunstancial. Ele está falando sobre algo que já aconteceu, que já foi estabelecido, que já existe e que continuamente permanece sobre nós. Esse é o tempo verbal grego aqui. É muito interessante isso. Ele está dizendo, olha, o amor já foi dado, já foi derramado, mas ele não foi um ato. Ele é contínuo sobre nós. E Paulo faz isso porque a justificação é um ato. Deus nos justifica, somos justificados em Cristo Jesus. Pronto, esse status foi mudado e não mais é alterado. E ele faz essa comparação dos tempos verbais exatamente para nos dizer, diferente da justificação, que é algo que já aconteceu, o amor de Deus já foi dado a vocês, já foi derramado sobre vocês, mas continua sendo derramado. Continua sendo dado diariamente, constantemente. O que aconteceu no passado tem efeitos contínuos. Recebemos o Espírito Santo uma vez para sempre. Isso é um ato. Aconteceu ali, uma ação. Mas nós somos inundados com o amor de Deus constantemente, continuamente. Então Paulo faz essa mudança do tempo verbal para nos lembrar isso. Que esse, diferente de outras realidades que são pontuais, o amor de Deus, ele é derramado constantemente sobre a vida dos seus filhos. Eu queria então compartilhar com você, aqui nesse texto, algumas lições que o apóstolo Paulo nos ensina sobre o amor de Deus. A primeira dessas lições, e talvez possa parecer bem comum que eu vou dizer, é que o amor de Deus é abundante. E o que isso quer dizer? Quer dizer que quando Paulo diz que esse amor de Deus, dá uma olhadinha aqui, ó, a esperança não nos decepciona porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. E esse verbo derramar aqui, ele é o verbo que dá a ideia de uma chuva que cai sobre a terra seca, transformando a realidade, renovando tudo, dando vida onde há sequidão. Mas dá a ideia de uma chuva torrencial, de uma chuva abundante, de uma inundação. Então o que Paulo está dizendo aqui, que o amor de Deus não foi só derramado sobre os nossos corações, como muitas vezes o amor de outras pessoas são, ou que qualquer outro tipo de amor é. Não, ele foi derramado de forma abundante, como uma chuva sobre a terra seca que transforma a realidade. Então esse amor de Deus sobre nós, sobre aqueles que foram resgatados pelo Senhor, ele é abundante, ele é contínuo. É essa chuva contínua que vai transformando uma terra seca, uma terra árida, uma terra sem vida, numa realidade diferente, onde há vida, onde há transformação. Esse amor, queridos, que nós recebemos, a gente fala tanto dele, que tantas vezes ele perde um pouco da sua força, né, do seu significado. E o que Paulo está tentando nos dizer aqui é que a razão de nós termos esperança é que esse amor foi derramado sobre nossos corações, ou em nossos corações. Que Deus nos abundantemente amou e continuamente nos ama. E você deve lembrar que o conceito bíblico de amor não tem nada a ver com o conceito bíblico de amor que a nossa sociedade tem. Para a nossa sociedade, em qualquer filme, série ou qualquer outro tipo de produção que você veja, o amor vai ser sempre apresentado como um sentimento. Então a pessoa sente o amor pelo outro. E aquele sentimento, do jeito que ele vem, ele pode ir embora. Da mesma forma que ele é alimentado, ele pode ser assassinado. Então pessoas dizem que amam e daqui a pouco não amam mais. E o amor que existia não existe mais. Porque esse é o conceito natural de amor, algo que é ali sentimental. Mas o conceito bíblico de amor não é esse. O conceito bíblico de amor é um compromisso. Então quando Deus diz que ama, Deus não está dizendo que sente por nós algo agradável. Quando diz que Deus nos ama, Deus está dizendo que Deus fez um compromisso de agir em nosso favor continuamente. Esse é o amor de Deus que foi derramado sobre nós. Deus nos amou, Deus se comprometeu a agir em nosso favor continuamente, apesar de nós.
Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas incapacidades, Deus se comprometeu consigo mesmo a agir em nosso favor. E isso é feito continuamente, por isso esse verbo derramar, que Ele fez e continua a fazer isso todos os dias. O amor que nós recebemos de Deus é um amor compromisso, é um amor onde Deus decidiu, porque o amor bíblico é isso, é o agir em favor do objeto do amor, agir em favor de quem se ama, é esse compromisso, e Deus fez isso. E Ele faz isso não como uma obrigação ou como cumprimento de algo que Ele estabeleceu, mas Ele faz isso abundantemente. Ele faz isso de forma muito superior a que qualquer um de nós poderia merecer ou sequer pensar. Deus nos ama abundantemente. A segunda lição que eu queria compartilhar com você aqui é que o Espírito Santo nos dá consciência desse amor de Deus. Esse sublime amor de Deus por nós, que somos pecadores, não foi despertado pela cruz de Cristo. Preste atenção nisso. Ao contrário, o amor de Deus por nós é que produziu a cruz. A cruz não é a causa do amor de Deus. A cruz é o resultado do amor de Deus. Você lembra? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, ou seja, a consequência desse amor é que Deus enviou. A cruz é consequência do amor de Deus. A cruz foi produzida por esse amor. A cruz não é a causa. Esse amor não é retido em Deus, mas ele é derramado sobre nós. E o que o Espírito Santo faz é nos proporcionar a consciência profunda e revigorante de que Deus nos ama. Olha o que o texto diz. Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Essa consciência do amor de Deus é um fruto do Espírito Santo em nós. Uma das ações do Espírito Santo em nós é nos convencer, nos ensinar, nos instruir sobre como Deus nos amou profundamente e como Deus nos amou abundantemente. Sabe, queridos, o que o Espírito Santo faz em nosso coração constantemente é isso, é nos lembrar. Ele nos amou. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores, Ele nos amou quando nós não tínhamos nada a oferecer a Ele, Ele nos amou quando nós éramos inimigos da Sua verdade, Ele nos amou quando os nossos olhos estavam voltados para qualquer outro lugar, senão para Ele. Ele nos amou. E o Espírito Santo sempre nos lembra disso. Em terceiro lugar, eu queria compartilhar com você que o amor de Deus nos alcançou. E isso é importante a gente saber, irmãos, que nós não alcançamos o amor de Deus, mas Deus nos alcançou. Olha que interessante isso aqui, ó. Perceba comigo, ó. Olha o que está em destaque nesses textos. No verso 6, Paulo diz que nós éramos fracos e que Cristo morreu pelos ímpios. Olha o verso 8. Diz que Ele morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores. Olha o verso 10, que nós éramos inimigos. Não tem um elogio aqui. A melhor das qualificações é que nós éramos fracos. Essa aí a gente aceita. Mas ele está falando que nós éramos ímpios, pecadores, inimigos. Olha as qualificações de Paulo aqui. Aqueles que ele está usando não são elogiosos. A morte de Cristo, irmãos, não ocorreu por aqueles que mereciam do seu amor. Ao contrário, Cristo morreu por nós quando éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. Nesses não havia absolutamente nada que pudesse atrair o amor de Deus. Nada. Nós não atraímos o amor de Deus. Deus não estava com seus olhos sobre a terra procurando alguém que o amasse e nos encontrou com um amor disposto pelo Senhor. Não, foi o contrário. Foi esse amor que veio em nosso favor. Não fomos nós que nos voltamos para o céu, foi o céu que se voltou para nós, foi o céu que veio até nós na pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo.
Paulo vai ainda argumentar que, ainda que alguém seja considerado bom, talvez alguém tenha coragem de morrer por esse. Talvez alguém tenha coragem de entregar a sua vida por esse. Mas não é o caso aqui. Ele usa esse argumento exatamente para dizer que não é o caso. Talvez por alguém bom, alguém tenha coragem de morrer. Mas quanto a nós, nós éramos fracos, ímpios, pecadores, inimigos de Deus. O amor de Deus não tem sua justificativa em nós, meus irmãos. Ao contrário, Ele decidiu nos amar de forma soberana e incompreensível diante daquilo que éramos. Deus decidiu nos amar. Por quê? Essa resposta está oculta no coração de Deus. Não há resposta para isso. Talvez numa tentativa de humildade nós possamos dizer, não, Ele escolheu aqueles que eram os piores. Mas isso é muito mais uma tentativa de falar a coisa certa do que aquilo que a gente realmente crê. Alguns, tão perturbados com essa necessidade de resposta, vão dizer, Deus olhou lá na frente e viu que lá num futuro nós então o aceitaríamos, e por isso Ele nos amou, porque havia uma predisposição no nosso coração para amar a Deus. Nós só precisávamos do start, e lá no fundo do nosso coração a gente desejaria Deus. Muitos respondem assim. Esses são chamados os arminianos. Mas as Escrituras não dizem isso. As Escrituras, o próprio Deus disse, o coração do homem é sempre e somente inclinado para o mal. Jesus disse certa vez, vós sendo maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. A forma como o próprio Deus retrata a natureza pecaminosa de cada um de nós, não é com nada positivo lá no fundo. Deus não olhou para o futuro, porque esse futuro só está lá porque Deus o colocou lá. Perceba que quando você pensa que Deus olha para o futuro, você está pensando que esse futuro existe a parte de Deus. Que ele não é do jeito que é, porque Deus governou tudo, foi soberano sobre tudo, para que o futuro fosse como será. O futuro não está aberto, irmãos. Não há uma abertura para que a gente ainda possa escrever. Essa ideia de que a nossa vida é uma folha em branco e que nós podemos escrever, ela não é bíblica, é Deus que governa sobre todas as coisas. Nós não somos soberanos sobre nada, é Deus quem governa. E às vezes no afã de tentar defender a Deus, eu até entendo essa necessidade de defender a Deus, de defender esse amor de Deus, de defender como a escolha que o Senhor fez, a gente acaba menosprezando sua graça, soberania, seu poder. Deus não viu no futuro que nós o escolheríamos, porque nós não o escolheríamos se Ele primeiro não tivesse nos dado novo nascimento. Nenhum de nós poderia ver o reino de Deus, entrar no reino de Deus, palavras de Jesus em João capítulo 3, se nós não nascêssemos de novo. Deus nos deu novo nascimento, por isso que nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e crer na obra redentora de Jesus Cristo. Esse amor, irmãos, nos alcançou de uma forma que de outra maneira não seria possível nós experimentarmos. A única razão de você estar aqui essa noite, com o teu coração aquecido pelo Senhor, é porque o amor dele te alcançou. Não é por nenhuma outra razão, não é porque você desejava. Essa ideia que há de que existe um povo sedento pelo Senhor, ela não é real. Só são sedentos pelo Senhor aqueles que conheceram a água da vida, a água viva, que mata realmente, que sacia realmente a nossa sede, e eles querem dessa água, só aqueles que foram regenerados. Não há ninguém sedento por Deus, as pessoas estão sedentas por respostas, sedentos por criar seus próprios deuses, mas não existe alguém sedento pelo Senhor. Se o Senhor olhasse para um possível futuro em que Ele não governasse, e visse alguém que o escolhesse, Ele estaria vendo algo duplamente contrário. Primeiro seria um futuro que Ele não estabeleceu. Como é que a gente pode pensar num futuro que Deus não estabeleceu?
Só existe futuro porque Deus estabeleceu. E seria duplamente problemático porque Deus olharia e enxergaria algo que Ele mesmo disse que é impossível. Porque não há nenhum justo, ninguém que busque a Deus, não há nenhum que sequer, não há absolutamente ninguém que entenda. Então é esse amor que nos alcançou, não fomos nós. Não há em nós nenhum mérito, não há em nós nenhuma justificativa. Ao contrário, é um amor soberano, abundante de Deus sobre nós. Ele alcançou a sua vida. A quarta lição que eu queria compartilhar com você é que o amor de Deus é provado em Cristo Jesus. Ele fica claro, ele fica estabelecido, ele fica compreendido por todos nós em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz, ó. Como agora fomos justificados por seu sangue. Sangue de quem? De Jesus Cristo. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. O que Paulo está usando como argumento aqui para provar esse amor de Deus? Cristo Jesus. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, tudo que nós temos em Cristo. Não temos outra fonte, apenas Cristo. Nossa salvação, nosso sustento, nossa esperança, tudo está em Cristo. E essa é a prova do contínuo e perfeito amor de Deus por nós. É como se Paulo dissesse, olha, quando a vida te sufocar, quando as circunstâncias te fizerem mal e teu coração duvidar da presença e do amor de Deus por você, lembre, Ele entregou Cristo. O que Ele não entregaria por amor a você? Paulo vai dizer isso de novo em Romanos, quando ele disse que se Ele entregou por nós Cristo, por que não nos daria juntamente com Ele e de graça todas as coisas? O que Cristo fez prova o amor de Deus. Por isso que nossa esperança é nele. Nossa esperança é que nele nós temos o Pai. Nós temos o cuidado de Deus, nós temos o sustento de Deus, temos o amor abundante de Deus. A humilhação da cruz, meus irmãos, a dor do nosso pecado, a obediência até a morte, somente provam o amor que para nós não pode ser facilmente descrito. Deus deu a si mesmo. É como se isso fosse o outdoor que sempre nos lembra o que Deus já fez por nós, o que Deus já dispôs ao nosso favor, o que Deus já entregou para que nós pudéssemos ter vida. A prova do amor do Pai é o custo de manifestar esse amor. Aos seus inimigos Ele deu o seu Filho unigênito. Aos seus inimigos Ele deu o que era mais precioso, o que era de maior valor. Não esqueça disso, irmãos, o amor de Deus é provado em Cristo. E essa prova está anunciada, estampada diante de nós, o tempo todo nos lembrando, Ele entregou Cristo. Cristo foi humilhado, Cristo foi massacrado, Cristo foi zombado, Cristo foi tratado como um ímpio da pior espécie, em nosso lugar, sem haver absolutamente nada nele que merecesse tal tratamento, mas todo aquele tratamento seria nosso, era o castigo que nos trouxe a paz, mas que foi lançado sobre ele, e ele fez isso como prova do seu amor. Ele fez isso porque o amor dele é um compromisso. Então não havia limites para isso. O que foi necessário, a única coisa que poderia nos justificar, era se ele entregasse seu próprio filho, que vivendo de forma perfeita e santa, morresse em nosso lugar. Esse amor é provado em Cristo Jesus. O custo desse amor foi o seu próprio filho. Você consegue entender o que é isso? Que alguém abrir mão do seu próprio filho em favor dos seus inimigos.
O que é alguém entregar o que ele tem de mais precioso e único em toda a história, por seus inimigos, por aqueles que zombaram e cuspiram em sua face durante toda a sua história. O amor de Deus é provado em Cristo Jesus. Em último lugar, o verso 11 vai nos ensinar que o amor de Deus produz alegria. Olha que interessante esses 11 primeiros versos do capítulo 5. Paulo vai dizer assim, olha, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou seja, nos gloriamos na esperança de que um dia estaremos diante de Deus. Depois ele diz, nos gloriamos também nas tribulações. E aqui ele vai explicar que a razão da alegria nas tribulações não é a dor das tribulações, mas é o propósito de Deus por trás de cada tribulação. E aqui, no versículo 11, ele vai dizer, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Cristo é o amor de Deus. Cristo é a manifestação visível desse amor de Deus. Ele entrega a Cristo para que seu amor fosse derramado em nossos corações. E esse amor deve produzir em nosso coração alegria. E essa palavra, eu falei sobre isso de manhã, essa palavra, esse verbo gloriar, que Paulo vai dizer aqui, mas também nos gloriamos. Ele significa uma alegria intensa e profunda. É uma alegria que não é simplesmente aquela felicidade momentânea de uma circunstância, mas ela é profunda, ela vem do nosso interior, ela tem a ver com o que nós somos, ela tem a ver com a realidade eterna da nossa vida, não circunstancial. E Paulo está dizendo aqui, olha, nós nos gloriamos em Deus, por meio do seu amor que foi dado a nós, por meio do amor que Ele derramou em nós, por meio de Cristo Jesus. É interessante que Paulo aqui fala do amor, mas para apontar que a expressão visível do amor de Deus é Cristo. Que nós não temos um amor subjetivo. Você percebe que, às vezes, em muitos relacionamentos de casais, um diz assim para o outro, olha, eu te amo. Aí a outra diz assim, não estou vendo esse amor. Né? Ou então, às vezes, a mulher ou o homem chega para conversar com a gente e diz, olha, ele nunca disse que me ama. E aí a pessoa fica ali sempre dependendo de uma realidade subjetiva, porque não há expressão visível. Ainda que o falar eu te amo não seja a expressão completa, né? O amor é o compromisso, então ele é contínuo, não é só o falar o amor. Mas o que eu quero dizer aqui com isso é que às vezes nós temos o amor que os outros têm por nós, ou que nós temos pelos outros, ele é mais subjetivo do que visível. Ele pode ser visto por atitudes, ele pode ser visto ao longo prazo, mas momentaneamente ele não tem a expressão que deveria ter. Nem sempre a gente vê. E o que Paulo está dizendo aqui é que o amor de Deus é o oposto disso. Porque nós temos sempre Cristo como a expressão visível. Todas as vezes que você se lembrar de Cristo, você está se lembrando de que Deus manifestou seu amor em Cristo. Todas as vezes que você orar, buscar Cristo, ler sobre Cristo, lembrar de Cristo, você vai estar lembrando de que Deus prova o seu amor em Cristo Jesus. Cristo é a prova desse amor e essa é a razão da nossa alegria. Ele diz não somente isso, ou seja, não somente nos gloriamos na esperança, não somente nos gloriamos nos propósitos da tribulação, mas nos gloriamos no próprio Deus. Por quê? Porque em Cristo Jesus, esse amor é real sobre a nossa vida. E quando ele diz nos gloriamos, ele diz nos alegramos profundamente em Deus, porque Deus não nos deixou desamparados. Nos alegramos em Deus, porque Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Nos alegramos em Deus, porque nós não caminhamos sozinhos.
Nos alegramos em Deus porque Ele nos escolheu, porque antes da fundação do mundo, nós fomos chamados para sermos seus filhos. Deus fez isso. E a nossa alegria está em Deus. E a manifestação desse amor que Ele derramou é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mediante quem recebemos agora a reconciliação. Nós somos reconciliados com o Pai. Inimigos não têm relacionamento, exceto se você pode chamar um relacionamento de inimizade. E o texto está dizendo aqui que em Cristo nós somos reconciliados. Agora não somos mais amigos, não somos mais inimigos, somos amigos de Deus. E ele vai desenvolver essa ideia nos próximos textos, sempre nos lembrando da adoção, da posição que nós temos em Cristo, dessa realidade espiritual que nós temos de pertencermos plenamente a Cristo. Querido, ao compartilhar essa mensagem, eu tinha um propósito muito claro em meu coração. E esse propósito muito claro é que todas as vezes que o teu coração duvidar sobre a presença de Deus, você possa lembrar que o amor de Deus é abundante, que o Espírito Santo está constantemente te lembrando em seu coração que esse amor te alcançou, que é provado em Cristo Jesus e que é fonte de alegria para você. Se tem sido difícil se alegrar com as circunstâncias da sua vida, olhe para Cristo. Lembre do que Deus fez em Cristo Jesus e permita que o Espírito Santo produza alegria no seu coração. Só nele há profundo deleite para a nossa alma. Só nele a alegria é profunda e permanente. Só nele